sobre que nós vamos falar sobre os produtos da Doterra. Então, prazer enorme estar com vocês hoje aqui. Meu nome é Renato Beirão, sou um diamante fundador dentro do negócio Doterra no Brasil. Muito entusiasmado por estar com vocês hoje aqui. Animadíssimo pelo que aconteceu e pelo que vai acontecer. E é muito bom estar aqui para poder compartilhar com vocês sobre óleos essenciais, sobre o que os óleos essenciais podem fazer para a nossa saúde. E uma coisa importante, né? Algumas coisas que eu quero falar nesse primeiro vídeo, que especificamente eu vou abordar os produtos Doterra. Tá ok? Primeiro, é importante salientar que os produtos da Doterra, eles não visam curar doenças, né, e nem prevenir doenças. Nós costumamos dizer que um corpo bem nutrido e bem desintoxicado, ele faz seus milagres. Então você tem que dar, na verdade, suporte ao seu organismo para que ele possa ter força suficiente e material suficiente para poder se regenerar, combater fungos, vírus, bactérias e poder ter qualidade na saúde em si, tá bom? Então esse é um ponto importante. Então, se alguém usa medicamentos, a gente não está aqui para substituir nenhum medicamento, então sempre procure o seu médico, porque os produtos Doterra, ele não tem especificidade para tratar doentes, e sim, na verdade, tratar o corpo, né? Ele não trata a doença, ele trata as pessoas. Então é diferente, o foco é diferente, né? Quando você fala de remédios, você foca na doença. Quando você fala em alimentos, você foca no ser humano e na qualidade de vida. E esse é o nosso objetivo principal nessa apresentação de hoje, ok? Logicamente, existem princípios ativos em óleos essenciais muito importantes que ajudam o seu corpo a reagir de forma bastante importante, principalmente quando existe doenças também já instaladas, porque se um corpo saudável precisa ser bem nutrido, imagine um corpo que está doente. Bom, nós vamos então entrar exatamente no assunto e a gente vai ser bem específico para alguns óleos, né? No nosso treinamento de hoje, vamos abordar alguns óleos com um pouco mais de informação, né? Então preste bastante atenção. No final, nós temos algumas informações bem importantes também sobre as fontes que nós utilizamos para conhecer os produtos. Bom, importante salientar, nós vamos falar do óleo essencial de melaleuca. Esse é um dos óleos de hoje. A melaleuca alternifolia, ela é uma planta originária, né, de regiões da Austrália, na verdade, regiões pantanosas da Austrália, onde geralmente é um clima quente e úmido, e geralmente essas regiões de pântano, né, elas são ricas em fungos, desenvolvem muito fungos, e essa é uma planta que ela nasce, que ela se desenvolve exatamente dentro desse meio bastante propício, né, para que ela tenha reações necessárias para produzir o óleo essencial. Nós sabemos que o óleo essencial são produzidos pelas plantas, pelas reações que ela tem ao meio ambiente que ela vive, né? Seja ela, enfim, a umidade, o calor, o sol, o frio, o tipo de solo, o tipo de agressão que ela sofre, o tipo de inseto, tudo isso influencia naquela planta, de que maneira ela vai formar o seu óleo essencial. Óleo essencial não é formado no laboratório por uma empresa, óleo essencial é formado pela natureza. Né? A Doterra, na verdade, ela é a maior empresa do mundo do segmento de produção de óleos essenciais com certificado de pureza testada e garantida. Que se você ainda não viu o meu vídeo anterior, procure ver o vídeo parte 1. Esse, na verdade, vou botar ele como parte 2. O parte 1 é a parte genérica de óleos essenciais e a parte 2 é a parte específica sobre cada óleo, tá bom? Bom, então a melaleuca, ela é uma planta que ela ajuda muito, dá um suporte para o sistema respiratório, sistema imunológico, a pele, o cabelo também. E ela tem um princípio, né? Na verdade, ela tem vários componentes, né, que nós chamamos de monoterpenos,
sexterpenos, e essas estruturas, né, químicas dos óleos essenciais, alguns dessas substâncias têm mais, outras têm menos, ela chega a ter, às vezes, de 100 a 200 componentes diferentes na composição de um óleo essencial, e esse terpen 4-ol, ele é de 20 a 60% da melaleuca. Então, o princípio principal da melaleuca é esse, potencial de aniquilar fungos e bactérias. Então, quando a gente fala que o óleo de melaleuca ele é fungicida, né, e ele também é bactericida, e o agente principal que ajuda nesse potencial de agir contra fungos e bactéria é o terpen 4-ol. Bom, além disso, ele é um poderoso antisséptico, né? Então, quando a gente fala de antisséptico, é alguma coisa que elimina, né, bactérias, deixa o ambiente sem ação de micro-organismo. Ele é um estimulante também e um regenerador do tecido. Então, sempre que a gente fala de melaleuca, a gente procura sempre demonstrar o quanto a melaleuca é boa para a pele. Então, sempre você vai ver a melaleuca como um agente importante para melhorar as questões de pele, ações de infecções fúngicas e, principalmente, também questões de melhorar a cicatrização, né? Porque ela é um estimulante e regenerativo de tecidos. Então, em caso de ferimento, o óleo de melaleuca ele é muito bom. É altamente eficaz no combate de vírus da gripe também, né? Grande eficácia no tratamento de acne. Então, de 65% das acnes que existem, a melaleuca tem uma função muito importante, né? Exatamente pela ação dela contra as bactérias, um poder antisséptico. Então, na verdade, geralmente as acnes, né, elas têm aquela parte da ação de bactérias, principalmente o Staphylococcus aureus, né, que fica geralmente na pele. Então, ela combate bastante essa questão de acne também. Bom, o óleo de tea tree, né, tea tree é um nome genérico também da melaleuca, aumenta. Aqui é um estudo que eu quero mostrar para vocês que aconteceu, né, que mostra o quão ela é eficaz. Existe uma droga, uma determinada medicamento, que é o fluconazol, que é um dos principais agentes antifúngicos, ok? E o óleo de melaleuca aumenta a eficácia do próprio fluconazol. Então, para quem usa o fluconazol como um agente antifúngico, né, como uma infecção antifúngica, o óleo de melaleuca ele tem o poder de potencializar, né? Então, quando a gente fala assim, mata a cândida resistente ao antifúngico, então, na verdade, cândida ele é um fungo, né? E geralmente existe muitas pessoas que têm desequilíbrio no organismo. Geralmente a cândida é um fungo que já natural do organismo, mas às vezes, devido a um sistema imunológico, quando cai, ela pode se manifestar de uma forma mais infecciosa, aumentando e proliferando. Enfim, então o óleo de melaleuca é muito bom. Duas linhas de estudos interessantes com o óleo essencial de melaleuca demonstram que a melaleuca aumenta fortemente a eficácia do fluconazol antifúngico utilizado para matar infecções fúngicas como candidíase e micose, além de aumentar a eficácia, reduzir o risco de fungos, reduzir o risco de fungos criarem resistência ao medicamento, aumentando sua eficácia em baixas dosagens com ação sinérgica. Ou seja, mesmo aquelas pessoas que fazem uso, né, de fluconazol, a melaleuca ela tem uma sinergia importante para ajudar com que esses fungos não criem resistência ao fluconazol. O tea tree se mostrou sozinho ser mais potente do que o próprio fluconazol e outros similares frente ao tratamento de candidíase resistente ao medicamento. Então, existem vários estudos, né, e existem sites
né, que você possa fazer pesquisa. Um dos sites que a gente mais indica é o PubMed. No final a gente vai postar ele aqui para vocês darem uma olhadinha. É onde ele está em inglês, mas você pode usar o Google Tradutor, né, abrir ele no Google Chrome e ele traduz automaticamente. Então você tem bastante informação importante sobre essa área da melaleuca. Aqui é uma dessas pesquisas que a gente estava falando, né? O concentrado de melaleuca inibe um momentinho só aqui. Tá, não, esse aqui é um outro estudo que eu fiquei de tirar e não tirei. Mas isso aqui é só para vocês entenderem que existe vários estudos que a gente tem acesso através do PubMed, que você pode estudar, enfim, quem quer estudar e entrar um pouco mais no assunto, seja ela da melaleuca ou de qualquer outro óleo, você pode pesquisar bastante nesse site, é bem interessante. A ideia nossa é de fazer de uma maneira mais geral e não entrar muito nesses detalhes, até mesmo porque se você for entrar nos detalhes do óleo essencial, você vai precisar de fazer um estudo muito profundo, né? E vai acabar você levando 1 hora sobre cada óleo. E a ideia nossa é que a coisa não fique difícil, né? Fique mais fácil das pessoas absorverem as informações. Então, o que é importante a gente deixar da melaleuca, né? Ela é o principal antifúngico. Então, exemplo, quando você tem... Deixa eu voltar aqui na tela dela. Quando você entra nessa questão da melaleuca, o ponto mais importante que a gente usa no nosso dia a dia da melaleuca é principalmente para ferimentos, né? Feridas, para acnes, para esses tipos geralmente, os fungos, eles têm um desenvolvimento muito constante na região dos pés, que geralmente as pessoas usam sapato, e no sapato você tem um ambiente propício para o desenvolvimento do fungo, né? A maioria das pessoas não vão lavar o sapato, não vão limpar o sapato por dentro, então acaba que ali fica um ambiente úmido, escuro, né? E a pessoa ainda bota o pé ali que soa, então cria um ambiente úmido, escuro, propício ao desenvolvimento dos fungos. Por isso que existe aquela que a gente chama de frieira, né? Pé de atleta, fungo de unha nos pés, também é muito comum. Então, a melaleuca ele é um super óleo para isso. Então, você pode pingar melaleuca dentro do tênis, dentro do sapato, a cada 3, 4 dias você pode estar pingando 2 gotinhas em cada parte de sapato que você está usando, né? Eu, geralmente, antes de sair de casa, eu coloco melaleuca nos pés, uma gotinha em cada pé e boto meia. Então, quando eu saio, geralmente, então isso tudo vai ajudar você a ter uma saúde na questão dos pés bem importante. No caso de acne, também, ele é um super óleo, e também nos casos de caspa, né? Então, quando uma pessoa tem caspa, ela pode fazer o uso da melaleuca após, né, a pessoa lavar o cabelo, né, ela pode botar um pouquinho de melaleuca no fundo do cabelo, no couro cabeludo e fazer massagem, e a melaleuca também é muito bom para isso. Mas a melaleuca você pode usar ela em ferimentos, enfim, tem muitas aplicações. O que é mais importante a gente entender da melaleuca é o princípio ativo dela, né, que é um suporte para o sistema imunológico, respiratório, pele, cabelo, e principalmente como um bactericida e um fungicida importante. Então, sempre que você pensar nessas características dela, então você vai poder aplicar ela mais ou menos em determinados momentos. Bom, o óleo peppermint, né? O óleo de peppermint. O óleo de peppermint é o hortelã-pimenta, né? Ou menta peperita, é o óleo mais popular dentro do mundo dos óleos essenciais, né? Eu diria que a melaleuca está entre os 4 óleos mais vendidos do mundo, o peppermint também. E o agente, né, ativo mais importante do peppermint é o mentol. E percentualmente ele é de 30% a 60%. O mentol é a composição do peppermint. E o mentol, essencialmente, né, ele tem uma função analgésica, refrescante e hipotensor.
quando ele fala hipotensor, ele abaixa a pressão, então ele ajuda nessa questão. Refrescante, analgésico. Então, geralmente o pessoal usa muito o Peppermint com dores abdominais. O Peppermint, ele também, como por ser refrescante, né, a ideia ali do refrescante, né, também teria na verdade, existe ele ajuda a baixar a temperatura corporal. Então, em caso de febre, pode ser usado. E sempre, quando a gente usa para baixar febre, sempre quando a gente está falando de crianças, sempre o uso dele diluído. Sempre o óleo deve ser diluído para crianças, né? Para adultos pode usar sem ser diluído, mas para crianças sempre diluído. E quando você quer ter um efeito, exemplo, de baixar febre, o melhor lugar para você aplicar é na planta dos pés, né? E algumas pessoas até pensam, pô, mas geralmente quando a gente fala de abaixar a temperatura do corpo, né, a gente geralmente vai ver que está febre, a gente bota a mão na testa, né? E a pessoa, tá quente, então vou passar também na testa. Na verdade, você precisa de uma ação sistêmica do óleo. E quando você quer uma ação sistêmica, a melhor forma de você usar o óleo essencial é fazer nos pés. Você também pode usar no peito, na região cervical, atrás do pescoço, né? Também é uma região boa de aplicação de óleo, mas principalmente na planta dos pés. Quando a pessoa está com um problema de dor do estômago, você pode passar também na região do estômago. Sempre criança, uso tópico. Adultos, você pode também fazer uso interno do Peppermint, né? E 10 a 30% do Peppermint é a mentona, que é um imunoestimulante. Quando a gente fala em imunoestimulante, estimula o seu sistema imunológico. Também ela é mucolítica, né? O que é um mucolítico? Ele diminui a quantidade de secreção. Então, quando a pessoa está naquela questão de ficar gripada, começa a ficar com coriza, a ideia é que aquilo é um muco, na verdade, né? Às vezes tem pessoas de muco na garganta, muco do nariz. Então, quando a gente fala que o óleo ele é mucolítico, né? O que dá essa característica de mucolítico nele é a mentona. Ele é um óleo muito bom para o sistema respiratório, ele ajuda a abrir as vias aéreas superiores. Em caso de inflamação das vias aéreas superiores também. Ele é um expectorante, então ele ajuda a expectorar, colocar o catarro para fora, e ele é um antihistamínico. Né? Quando a gente fala de antihistamínico, ele ajuda a pessoa que está em algum processo alérgico, ele ajuda a inibir a histamina, com isso o processo alérgico. Então, quando as pessoas têm uma rinite alérgica, como ele é um antihistamínico, ele ajuda também nesse caso. Embora a gente tenha óleos mais específicos para a questão respiratória, que é o Brief, nós vamos falar dele mais para frente. Sistema digestivo, o hortelã-pimenta também tem uma ação importante, por isso que o Peppermint ele entra na composição do blend digestivo e no blend respiratório. Então, o Peppermint ele é um óleo presente nesses dois óleos, que é o óleo para a parte digestiva, o blend digestivo e o blend respiratório, tem também o Peppermint, porque ele entra nessa sinergia. O sistema digestivo, então cardiazias, náuseas, síndrome do intestino irritável, o Peppermint ele é bom. Eu não tenho o Zengest, Renato. Porque eu sempre falo assim, qual é o óleo de primeira ação quando é uma questão digestiva? É o Zengest. Eu não tenho um Zengest em casa, mas eu tenho o Peppermint. Posso? Claro que pode. Né? Ele seria um segundo óleo para isso. O Peppermint também ele ajuda na saúde capilar, ok? Poderoso antisséptico. Então, ele também ajuda a eliminar os micro-organismos, estimula o crescimento do cabelo, né? E aqui foi um teste realizado com camundongos, tanto com ele foi usado foi feito 2 testes, né? Um foi feito com o alecrim e o outro com o Peppermint, ok? E ele teve ótimos resultados, né? Foi feito em camundongos, camundongos com alopécia, né? Alopécia é uma doença que as pessoas têm ausência de cabelo, e usando em camundongos ele teve um ótimo resultado, melhor do que o minoxidil. Então, e a vantagem é que você tem um resultado sem um efeito colateral, ok? O óleo essencial de lavanda,
ele é um outro super óleo. Eu costumo dizer que ele está entre os 4 óleos mais vendidos do mundo. É um dos 4 óleos mais populares que a gente tem. A lavanda angustifolia é importante vocês saberem que a lavanda da doTERRA ela é proveniente da região da França e da Bulgária, porque essa lavanda ela tem uma ação calmante e relaxante. Existe lavanda que tem uma ação contrária a essa, né, uma mais excitante, mas a da Bulgária e a da França ela tem uma ação mais relaxante. Principais componentes da lavanda, né? Qual é o princípio principal ali do óleo essencial? Qual é a química principal dele, né? É o acetato de linalina. Então, de 25% a 45% é o acetato de lilanina e de 20% a 47% é o linalol. O que acontece uma das coisas que acontece com a indústria farmacêutica, né? Geralmente a indústria farmacêutica eles pegam esses ingredientes, né? Essas químicas dos óleos isoladamente, eles separam, eles isolam essa molécula, eles dão uma pequena mudança na molécula e aquela mudança na molécula ela não muda o cheiro, ela não muda muitas coisas, mas ele faz isso para poder patentear aquela molécula e com aquela patente eles conseguem ter os resultados, só que eles não usam os outros componentes dos óleos, eles só usam aquele acetato de linolina somente, e isso é que caracteriza, né, o remédio. Ele não tem os outros componentes do óleo. Então, quando a gente fala que o óleo essencial ele não tem um efeito colateral importante, exatamente porque ele tem outras substâncias feitas pela natureza que entram na composição do óleo, e o homem, quando ele vai fazer o estudo daquele óleo, ele pega simplesmente um único tipo de ingrediente, vamos chamar assim, daquele óleo, e fazer com que ele consiga ter o mesmo, ter benefícios comerciais com aquela patente daquele determinado medicamento, né? Enfim, a ação principal da lavanda é uma ação ansiolítica. Então, ansiolítica é aquela que combate a ansiedade. A gente anda no mundo de hoje, ele é um mundo muito cheio de ansiedade. As pessoas ficam ansiosas, né, porque dificuldade da parte financeira, da parte de relacionamento, enfim, de várias situações, né, do dia a dia, da criação de filhos, na questão do desemprego, na questão econômica, enfim, a incerteza do futuro, tudo isso vai criando ansiedade no homem. E nós vivemos uma era da humanidade que é a era da ansiedade, é uma das coisas mais fortes e praticamente, vamos dizer assim, praticamente 100% das pessoas têm um nível de ansiedade importante, e isso atrapalha no sono, atrapalha no dia a dia, atrapalha nos relacionamentos. Então ela tem uma ação ansiolítica, só que é uma ação ansiolítica sem os efeitos dos remédios ansiolíticos, né, que causa dependência, inclusive. A lavanda ela ajuda no alívio da tensão emocional, efeito sedativo, né? Então ele ajuda você a dormir, ter um sono melhor, e anticonvulsivante, né? Então ajuda nas questões contra a convulsão. Reduz a liberação de neurotransmissores excitatórios, como o glutamato. Então o glutamato é um dos neurotransmissores que ajudam a pessoa a ficar excitada. E excitada no sentido de agitada, né? Então, como a lavanda ela tem princípios ativos que ela ajuda ela reduz a liberação desses neurotransmissores que excitam, ok? A lavanda ela tem outros benefícios bem importantes, né? Recentemente foi feita uma pesquisa. Essa pesquisa foi feita na Alemanha, provou que o óleo essencial de lavanda, da lavanda francesa, é tão eficaz quanto o lorazepam no transtorno da ansiedade generalizada.
Então, isso foi comprovadamente feito através de de testes e pesquisas, né? Após o período de tratamento, cientistas repetiram o teste psicológico e o grupo que utilizou o óleo essencial de lavanda francesa reduziu em 52% o nível de ansiedade contra 40% o grupo que usava o lorazepam, que é o medicamento. Então, a lavanda, de fato, ela tem esse poder ansiolítico bem importante, né? E ajuda a pessoa a ter uma noite de sono mais tranquila. Propriedades antivirais também a lavanda tem, né? Suporte para o sistema respiratório também. É sempre interessante, né? Quando a gente fala de suporte para o sistema respiratório, a gente pensa sempre no peppermint, na lavanda, e a gente tem um óleo específico, né? Que é um blend de vários óleos que ajudam nessa situação. Vocês podem ver, quando a gente está falando dos óleos essenciais, vocês vão ver que um determinado óleo é bom para a parte respiratória, né? Tipo o peppermint, mas a lavanda também é. A melaleuca também é. Então, a gente fala, mas como é que eu vou saber qual é o óleo principal para isso? Né? É o Brief, que é um blend de óleos essenciais para a parte respiratória. A lavanda, ela tem também, ela é um poderoso cicatrizante. Então, assim como a melaleuca, ela é ótima também para a parte de cicatrização, ela ajuda muito nesse sentido. Então, se uma pessoa tem um determinado problema, uma ferida, um corte, uma queimadura de pele devido a ter encostado na panela, ou água quente, ou leite quente, ou café quente, alguma coisa queimou, né? A lavanda sempre ela é um primeiro socorro importante para isso. Em caso de cicatrização, ela também é ótima, assim como a melaleuca. Renato, eu não tenho em casa a melaleuca, eu posso usar lavanda? Posso. Eu posso usar, não tenho lavanda, posso usar melaleuca? Enfim. Então, é importante você sempre entender quais são os princípios daquele óleo, o que aquele óleo faz em geral. Porque às vezes você fica pensando na doença, e aí o ideal é você pensar não na doença, pensar que ele é um poderoso cicatrizante. Quando você pensa que é um óleo cicatrizante, então se você tem um ferimento, você pode usar. Então, não precisa decorar, né? Então, geralmente a gente vê as funções. O que aquele óleo faz? Se o óleo ele ajuda na parte respiratória, então, sempre que eu tiver um problema respiratório, eu posso usar ele? Claro que sim. Ele é um tônico capilar eficaz no caso da alopecia. Então, a melaleuca é boa, a lavanda também é boa para a questão capilar, assim como o peppermint também é bom. Mas se você falar assim, Renato, qual é o principal tônico? É a lavanda. Mas o principal anticaspa é a melaleuca. Então, eu posso então pegar a melaleuca e a lavanda, usar as duas? Pode, né? A pessoa que quer ter uma melhor qualidade do cabelo, ela pode, após lavar o cabelo, né, botar algumas gotinhas na mão e passar nos fios dos cabelos. E é importante, né? A gente sempre fala assim, óleo essencial é uma das coisas que eu já ouvi várias vezes, né? Bioquimicamente, um óleo essencial não é um óleo, né? E aí as pessoas pensam, não, se eu usar o óleo vai ficar oleoso, né? Mas um óleo essencial, ele quimicamente, bioquimicamente, ele não é um óleo. Porque a ideia de óleo, na antiguidade, o que definia se era óleo, eles pegavam, exemplo, vou dar aqui um exemplo de um óleo de fato, o óleo de soja, né? Você pega um óleo de soja e coloca na água. A água e óleo não se misturam. Se você pegar um óleo essencial e colocar na água, também não vai misturar, ok? Então, aí as pessoas achavam, então, já que não se mistura com água, é óleo. Então, fisicamente, quimicamente, fisicamente, vamos chamar assim, né? Fisicamente, ele é óleo, porque ele não se mistura com água, mas quimicamente ele não é óleo, ok? Então, mesmo que a pessoa tenha cabelo oleoso, o cabelo não vai ficar mais oleoso porque ela usou um óleo essencial de lavanda ou melaleuca. Bom, falar aqui um pouquinho do lemon, né? O lemon, ele é um super óleo. Então eu falei que existem 4 óleos mais importantes do mundo dos óleos essenciais. Lemon, lavanda, melaleuca e o peppermint. Esses 4 óleos
são óleos maravilhosos que você precisa dominar eles mais do que qualquer outro óleo, né? Quando você domina o lemon, você domina um pouco todos os cítricos. E aí a gente fala do lime, que é o limão do Tahiti, a bergamota, a tangerina, enfim, o wild orange e vários outros óleos. Ok? Mas o lemon em si, ele é rico em limoneno. Você vai ver que é 55% a 75% do lemon, ele é o limoneno. Ele tem uma ação solvente de gorduras e toxinas. Então, quando a gente pensa em desengordurar, o principal é o lemon. Aí você fala, poxa, então eu comi uma feijoada, eu comi um churrasco, eu posso ajudar como solvente daquela gordura, eu posso botar água com 3 gotinhas de lemon para melhorar a minha questão digestiva. Ótimo. Ele também ajuda na desintoxicação do organismo. De 10 a 20% do lemon, e quando a gente fala de lemon, nós estamos falando de limão siciliano, que é o amarelo, conforme está na foto aí, tá? De 10 a 20% são os penenos. 10% gama-terpineno, ação antioxidante, impede, até ajuda, né? No caso, ele não dá para falar que impede, mas ele ajuda o seu organismo a se prevenir, a diminuir a chance de você ter um problema de arteriosclerose. E o lemon também ele é muito bom para a saúde do fígado, né? Ele descongestiona após o consumo de álcool e alimentos gordurosos. Então, essa é uma função bem importante do lemon. E o lemon, né, ele é o óleo mais barato da doTERRA. De todos os óleos que existem, ele é o óleo mais barato. E isso faz com que ele venda bastante, né, já que ele tem um preço acessível. O de 15 ml custa R$ 44,00. O lemon, ele também ajuda na questão de inalação, ele atinge o sistema nervoso central. O lemon, ele tem o poder de elevar a dopamina e a serotonina, que são neurotransmissores responsáveis pela sensação de prazer e bem-estar. Então, esses neurotransmissores, que é a dopamina e a serotonina, elas fazem com que tenha a sensação, né, de bem-estar e prazer. E isso é feito também, o lemon ajuda nisso. Aumenta a enzima glutationa, que ajuda na desintoxicação do organismo. Então, a enzima glutationa ela tem esse poder de desintoxicar o organismo. E o lemon ele ajuda na produção dela. Então, quando a gente fala de lemon, é muito importante salientar que ele ajuda principalmente na desintoxicação do fígado, que é onde praticamente é metabolizado todo aquilo que você come, todo o medicamento, toda a alimentação, toda bebida alcoólica, principalmente, né? Ele é um óleo também antitumoral, ele induz a apoptose das células doentes, né? A apoptose é a destruição, a morte das células doentes. Então ele induz isso. Então se a célula está doente, ele induz ela à morte. O lemon ele pode contribuir na melhora da esteatose hepática, que é a gordura no fígado, combate a obesidade, né? Porque uma das funções da célula de gordura é ela reter as toxinas do organismo. Então, para que a toxina não fique no organismo, ela vai para as células de gordura. Então, quando você desintoxica o seu organismo, é como se a célula de gordura perdesse aquela função que é boa, né? Então, você ajuda no emagrecimento. Abaixa o colesterol e triglicerídeos elevados, controla a hiperglicemia, a glicose alta, além de prevenir a oxidação do colesterol, né? Então, quando você tem uma arteriosclerose, essa arteriosclerose, que é a formação, na medicina chama de ateroma, né? Ateroma é uma placa de gordura oxidada, né, onde ela fica dentro da sua veia, da sua artéria, e ela pode se desprender, e quando ela desprende, ela consegue obstruir um determinado vaso de menor calibre. E aí vem o infarto e outras coisas. Enfim, então, ela ajuda na prevenção disso, exatamente porque ela ajuda na
ela ajuda a prevenir a oxidação do colesterol. E quando falo tratando a arteriosclerose, porque a arteriosclerose é endurecimento das artérias. Então o lemon ajuda nisso também. O limoneno age inibindo moderadamente no fígado a enzima HMG-CoA redutase, que participa da síndrome do colesterol. Então, quando a gente fala que ele diminui o nível de colesterol, por quê? Existe uma questão química nisso aí, né? É porque o limoneno ele age moderadamente, moderadamente, não é muito forte, no fígado e inibindo essa enzima e aí com isso a síntese do colesterol. Medicamentos chamados de estatinas também agem abaixando o colesterol pela inibição. Então ela tem essa ação similar à dos medicamentos estatinas, né? Contudo, o limoneno não desencadeia em quem usa os efeitos colaterais das estatinas, por não inibir fortemente. Então essa é a palavra-chave aqui, né? Então as estatinas inibem fortemente e o limoneno ele inibe moderadamente. Então essa é a diferença e por isso que um dá efeito colateral e o outro não. Por isso ele age estimulando enzimas antioxidantes que protegem os neurônios dos efeitos colaterais das estatinas. Uau, quanta coisa o lemon, né? Enfim, por isso que, eu, se eu não me engano, dos 4 óleos mais vendidos do mundo, o lemon é o 01. Ele é o mais vendido do mundo, né? Vamos falar um pouquinho agora do orégano. O orégano, ele é um outro super óleo importante, né? O princípio desse óleo, né, o princípio químico dele, principal, o agente químico principal dele é o carvacrol. De 60% a 80% dele é o carvacrol. Então isso é um percentual muito, muito alto, importante. De 5% a 10% é o timol. E essa sinergia do timol com o carvacrol, ele resulta numa poderosa atividade antioxidante e antimicrobiana. Então, pessoal, antioxidante e antimicrobiana. Essas duas ações são poderosas no orégano. Então, ele é muito importante para pessoas que desejam esse tipo de benefício, né? Combate bactérias e fungos, mesmo em baixas concentrações. Então, você pode fazer ele diluído, sempre ele, no uso tópico, sempre diluir ele em óleo de coco, né? Você vê que ele mesmo em concentrações baixas, ele tem uma função antifúngica e antibactéria. Então você pode diluir tipo 1 gota para 8 gotas de óleo de coco para uso tópico, ele vai dar um ótimo resultado. Altamente eficaz no combate de Escherichia coli e Streptococcus aureus, né? Então Escherichia coli principalmente na função intestinal, ele ajuda bastante também. Se você for fazer o uso dele oral, é importante você ter as cápsulas, porque ele arde muito no via oral, ok? Ah, Renato, eu vou diluir ele, enfim, em água e vou tomar. Ok, é você que sabe, mas eu geralmente prefiro fazer uso com a cápsula. Bom, ele é um excelente tônico, poderoso anti-inflamatório, né? E aqui um adendo importante na artrite reumatoide principalmente. Ele é um antiagregante plaquetário. O que é? Sempre quando você... nos casos, né, chama de trombose, que forma os trombos, que há por isso que existe uma agregação plaquetária. E essa agregação plaquetária é o que forma esses trombos, né? Então ele impede a formação dos trombos porque ele tem uma ação antiagregante plaquetária, ok? É um neuroprotetor, então ele protege a parte neural, a parte dos nervos, e é antiglicante, né? O que é um antiglicante? É a dominação para substâncias com o poder de ajudar a frear o estrago do açúcar. Então, ele tem assim, vários benefícios importantes, né? Se você tem a necessidade de baixar os níveis de glicose, né? Ele é um ótimo produto. Se melhorar a parte intestinal, ele é um ótimo produto.
para a questão antiviral, ele é fantástico. Ele é um dos óleos principais que a gente usa em caso de herpes labial. E esse, sempre quando você for fazer ele uso em mucosa, principalmente mucosa oral, é bem importante você fazer ele diluído. Então, se for fazer o uso no herpes labial, você deve diluí-lo, né? Pegar com cotonete e botar apenas na região que você precisa dele. Tem algumas pessoas mais fortes, mais macho, que ela pega e bota puro. Eu não aconselho, arde bastante. Então é bom você diluir aí pelo menos uma gota para 6 a 7 gotas de óleo de coco, fazer uma soluçãozinha separada e ficar tocando naquela região da herpes labial durante 3 vezes ao dia é o suficiente, tá ok? Eu conheço pessoas que usou puro, ardeu bastante, mas praticamente no dia seguinte, 2 dias, já não tinha mais essa lesão da herpes labial. Bom, o estudo italiano demonstrou que o cavracol é o monoterpeno presente majoritariamente nos óleos essenciais de orégano, pode coadjuvar, né, pode agir juntamente na inibição da obesidade, né, exatamente porque ele tem a ação de agir contra os efeitos do açúcar, né, prevenindo, por conseguinte, o desenvolvimento de suas principais aplicações. Avaliado em condições laboratoriais em células humanas, o componente demonstrou exercer efeitos diretos sobre o processo de produção de novas células do tecido adiposo, ok? Então, ele ajuda a inibir a produção de novas células do tecido adiposo que atua como um depósito de energia alimentar. Enfim, então o orégano está aí para vocês, é um ótimo óleo. Bom, vamos falar um pouquinho do blend respiratório, né? Você viu que vários óleos têm uma função importante na questão respiratória e a doTERRA ela fez um blend, ela misturou, vamos chamar assim, né? O eucalipto, né? Folha de louro, o hortelã-pimenta, a melaleuca, o limão, a reversara e o cardamomo. E importante, né? Quando a gente fala desses blends, algumas pessoas perguntam, mas qual é a dosagem de cada um desses óleos que tem no blend da doTERRA? Você vê, quando você fala de orégano, né? Vou dar um exemplo aqui do orégano. O orégano, ele é o nome de uma planta. A doTERRA não pode registrar o nome de uma planta, né? Orégano é uma planta, não pode ser registrado como marca de uma empresa comercial, né? Mas quando você fala do brief, o brief já é uma marca doTERRA. Não pode, aqui tá vendo aqui tem aquela marcazinha TM, né? Nos Estados Unidos, marca registrada. Então, todos os blends da doTERRA, eles têm uma marca registrada. É um produto doTERRA. E ele é feito por cientistas. Então, quando você faz uma sinergia, é necessário que essa sinergia seja feita, né? Quando é feita por um cientista, existe a ordem certa de você colocar primeiro o óleo da folha de louro, depois o óleo de eucalipto. Enfim, a ordem é importante. A quantidade de cada um deles também é importante. Ok? Então é importante a gente saber isso, porque às vezes as pessoas perguntam à empresa, esse é um segredo industrial dela, ela não abre essas informações. Tá bom? Até mesmo naturalmente, porque se alguém usa o brief e quer usar o brief, só existe o brief no mundo, só existe dentro da doTERRA. Ok? Bom, mantenha a sensação de abertura das vias aéreas e fácil respiração. Ajuda a minimizar os efeitos da mudança de tempo. Então, nós estamos numa fase importante de mudança de tempo, né? Essa fase de inverno. Use no seu difusor ou inale diretamente na palma das mãos ou esfregue no peito quando a influência de agentes externos estiverem fortes. Quando você tiver um difusor em casa, uma coisa que a gente faz também é você pegar uma toalha de banho, né, e você cobrir a sua cabeça junto com o difusor e deixar o difusor ali embaixo daquela toalha e deixar ele jogar aquela névoa, né, que tá com brief, para ajudar a ter uma concentração maior de óleo na sua inalação. É uma forma de você usar o brief também que funciona bastante. Aqui um outro blend, que é o Zengest, né?
aqui no Brasil a Zengest, nos Estados Unidos a Digest Zen, enfim. Ele é um blend digestivo, é um óleo. Quais são os óleos que tem dentro do Zengest? Tem o gengibre, a raiz da planta, a raiz e a planta de hortelã-pimenta. Então, o hortelã-pimenta ali, que está ali dentro, os óleos, não é apenas da folha, mas também da raiz do hortelã-pimenta, o cominho, o anis, o estragão, a erva doce e o coentro. Então, existe uma composição desse óleo para a parte digestiva. O gengibre, né, o princípio principal ali do gengibre é o rio Geraniale e o 1,8-cineol. Então, essas substâncias do óleo de gengibre, que tem uma propriedade anti-inflamatória, digestiva, expectorante, também anti-flatulento, né? A gente chama de carminativo. Eu tirei o carminativo, botei o anti-flatulento para as pessoas entenderem melhor. Então, ele tem uma ação analgésica e estimulante também. Então, tudo isso você tem dentro do gengibre. Nós temos o óleo de gengibre separado. Então, se você tem algum tipo de interesse em usar principalmente essas ações, você tem um óleo de gengibre. O Zengest, ele é voltado para a parte digestiva no geral. Ele tem o peppermint, né, que é o principal, é o mentol, é o principal componente dele, ideal para a síndrome do intestino irritável, altamente anti-espasmódico. Então é contra espasmos. Então quem tem cólica abdominal, você pode fazer o uso dele topicamente. Crianças, diluído em óleo de coco, topicamente na região do abdômen também. Auxilia na distensão abdominal, principalmente porque ele é carminativo, então ele é anti-flatulento, né? Ele contra os gases, vamos chamar assim. Então ele ajuda na distensão, né? A diminuir a distensão abdominal. Em caso de colite, né, que é uma inflamação do cólon, doença de Crohn, que também é uma doença intestinal, caso de gastrite, azia e sinusite. Tu vê que por que tem a ação anti-sinusite? Porque tem principalmente alguns agentes, alguns terpenos, né, que existem em óleos que vai além do peppermint, né? Enfim, também tem uma ação importante. Lógico que não é o óleo número 1 para você fazer o uso em caso de necessidade da parte respiratória. Ele é exclusivamente para a parte digestiva. Bom, o Zengest ajuda na saúde do trato gastrointestinal, trata e abaixa a acidez estomacal, que é geralmente, né, a baixa acidez é a acidez estomacal, é melhor falando assim. 70% de todo o sistema imune está no intestino. Né? Então é importante você cuidar da sua dieta, beber água. Por quê, pessoal? 70% do seu sistema imunológico ele está ligado ao seu intestino. Então, se você se alimenta mal, você tem uma chance enorme de não ter um bom sistema imunológico. 90% da serotonina, que é um dos hormônios do bem-estar, é encontrado também no intestino. Então, tudo isso é importante e o Zengest ajuda na saúde do intestino. Auxilia no refluxo, na má digestão, na constipação, desconforto abdominal, atua diretamente na disbiose intestinal. Quando fala de disbiose intestinal, é quando a pessoa está com a flora intestinal atingida e aí tem várias disfunções do intestino, né? A pessoa fica com diarreia, fica com prisão de ventre. Por quê? Porque a flora intestinal foi mexida. Então há uma disbiose, há uma má digestão generalizada, que tudo isso influencia tanto na parte gástrica como na parte intestinal. A inflamação intestinal ajuda, né? Um suporte digestivo para isso, na proteção hepática, detox de doenças autoimunes também. Então o Zengest ele é um super óleo. Alguns estudos mostram a habilidade em promover o equilíbrio da microbiota, dos micro-organismos, né? Vamos chamar assim, saprófitos, né? Que eles chamam saprófitos, micro-organismo do bem do seu intestino, e assim ajuda nas doenças inflamatórias. Alguns benefícios dos óleos essenciais para o intestino são rapidamente absorvidos e ajudam a
reparar a parede do intestino, promove a motilidade, a movimentação do intestino, né? Fazendo com que haja condução ali do bolo fecal para ser expulso, né? Do trato intestinal, auxilia no sistema imunológico, né? Então, como a gente falou, exatamente porque uma boa parte do seu sistema imunológico é produzido, 70% é produzido no intestino, combate patógenos nocivos e assim o equilíbrio das bactérias no intestino. Então, patógenos nocivos, né, são aquilo que produz infecções no teu intestino. Melhora a digestão e os processos enzimáticos, ou seja, o processo. Por que melhora a digestão? Porque para você fazer uma boa digestão, você tem que ter a produção de bons enzimas para que possa digerir aquilo que você se alimentou. Bom, existe uma conexão entre cérebro e intestino. O intestino tem neurônios e aloja trilhões de bactérias, boa parte delas envolvidas no processo cruciais do organismo. Os neurônios intestinais chamam a atenção também pela sua farta produção de serotonina, molécula que nos leva ao estado do bem-estar. 90% da serotonina no organismo ela é produzida pelo intestino. Bom, então disbiose intestinal é o desequilíbrio da flora bacteriana intestinal que reduz a capacidade de absorção dos nutrientes e causa carências de vitaminas. Então, essa disbiose intestinal é muito comum devido à nossa má alimentação. Então, o Digestisem ele ajuda nesse processo. Lógico que ele não vai fazer o milagre completo. Uma coisa é você ter um produto desse para te ajudar no seu dia a dia. Outra coisa é você se alimentar erradamente, né? Excesso de carne, excesso de carne vermelha, principalmente, excesso de refrigerante, de coisas químicas que podem atrapalhar essa microbiota intestinal. Bom, principais sintomas de quem tem essa disbiose, né, da parte intestinal: náuseas, gases e arrotos, queda de cabelo, unhas fracas, distensão abdominal, períodos alternados de diarreia e prisão de ventre, fezes mal formadas e dores de cabeça e cansaço. Tudo isso influencia, né? E principalmente ele aumenta a permeabilidade da parede intestinal, podendo levar a muito mais problema para o teu organismo. Bom, causa dessa disbiose intestinal, né? Uso de antibióticos, cortisona ou laxantes, uso abusivo de álcool, estresse, uma alimentação inadequada com excesso de açúcar, alimentos refinados, industrializados ou pobre em fibras, assim como algumas doenças intestinais como diverticulite, inflamação intestinal e a prisão de ventre. Ok? Bom, muita coisa sobre o Zegest, né? Enfim, eu gosto muito desses blends da doTERRA. Quando você fala assim, blend digestivo, você sabe que, cara, ele é a primeira eleição que a gente chama, assim, a coisa mais importante, o blend mais importante para a parte digestiva. Você fala blend respiratório, o Smart Sass, né? Blend metabólico, ele acelera o metabolismo. Então, tudo isso, quando eu falo de um blend, eu sempre gosto mais dos blends do que os óleos puros, né? Serenity, Smart Sass, Citrus Bliss, tudo isso são blends que eu gosto mais de usar os blends do que os óleos únicos, né? Logicamente, com exceção de alguns, né? Então, exemplo, entre o lavanda e o Serenity, eu sempre gosto mais do Serenity, quando é uma questão mais de emocional e para relaxar. Mas se é para uma questão de pele, eu já prefiro a lavanda. Bom, vamos acelerar aqui que a gente já está praticamente chegando a 1 hora de reunião hoje. O Deep Blue é um outro óleo, né, individual. Nesse blend nós temos o Intergreen, o Camphora, o Hortelã-Pimenta, o Ylang Ylang, o Helichrysum, que aqui no Brasil é chamada de Sempre Viva, a Tanásia Azul, a Camomila Azul e o Osmanthus. Esse é um óleo caro, é um óleo exatamente pela composição dele, né, ele leva vários óleos que tem um valor agregado muito alto. O Helichrysum é um dos óleos mais caros do mundo. Enfim, ele é um óleo voltado para dores articulares, dores musculares, bursite, fibromialgia, artrite,
dor de coluna, dor no joelho, qualquer dor articular e dor muscular, ele é o principal produto para você fazer massagem local. Agora o blend On Guard, né? O On Guard é um outro super blend para a parte do sistema imunológico, né? Ele tem a laranja, né, na sua composição. A laranja é rica em limoneno, é alcalinizante do sangue, antitumoral. O cravo, ele é rico em eugenol, de 63% a 95% do cravo, ele é o eugenol, né? Se vocês já foram em dentistas, né? Dentista ele usa muito o eugenol. Eu usei isso, nem sabia que era a origem do cravo. Quando eu senti o cheiro do óleo de cravo, eu vi que era o eugenol. 63% a 95% do cravo ele é essa substância que é o eugenol. Ele é um fenol altamente antibacteriano e antifúngico, né? Por isso dessa ação de proteção do On Guard. Tu vê de 63% a 95% é muito forte, né? Ele é um óleo quente, né? Ele tem um gosto muito forte. Eu gosto sempre de usar ele via oral com cápsula. Bom, a canela é um outro óleo importante dele. É rico em cinnamaldeído, poderoso antisséptico, protetor e inibidor da enzima xantina oxidase, que produz o ácido úrico. Então, a canela, né, se você tem um problema de ácido úrico, né, você pode usar o On Guard, mas também você pode usar a canela. Nós temos dois óleos de canela na doTERRA. Nós temos a Cássia, é um óleo que vem da flor, vem da folha da canela, e temos o Cinnamon Bark. Esse é um óleo da casca da canela. Tem o eucalipto, que é rico em 1,8-cineol, inibe a produção do muco, né? Então ele é mucolítico, porque ele inibe a produção de muco. E oxigênios bronquíolos, né? Tem um óleo de alecrim também, que também tem a mesmo cineol, a cânfora e o alfa-pineno, antioxidante, antimicrobiano e anti-inflamatório. Então esse é um óleo blend, é um blend voltado para a parte de proteção. Esse aqui é um teste feito em laboratório, né? Esse é uma placa de Petri, onde foi feito uma semeadura que a gente chama de bactérias, e foi colocado um determinado produto dentro dela para inibir a bactéria, né? Botaram o On Guard na figura A, na B o Clorox, na C uma placa controle, não colocaram nada, e na D o Lysol, que é um desinfetante. E aonde que a bactéria desenvolveu praticamente zero? Foi na placa que tinha On Guard, para mostrar o poder, né, antibiótico, anti-inflamatório, antifúngico, antiviral do On Guard. Então ele está maravilhosamente bem, atende essa área. Bom, aqui a gente está chegando no final, praticamente esse aqui é o último óleo que eu vou falar hoje, que é o óleo de copaíba, né? E o óleo de copaíba é um óleo apaixonante, né? Primeiro porque é um dos óleos do Brasil, né? É o óleo tipicamente, originalmente, da nossa Amazônia. O que é um sistema endocannabinoide? Só para vocês entenderem a copaíba, é bom entender esse sistema endocannabinoide. É o sistema de comunicação entre o cérebro e os processos do corpo. Então, quem comanda todos os processos do seu corpo é o cérebro. E a comunicação do seu cérebro com esses processos chama sistema endocannabinoide, ok? Sua principal função é ajudar a manter a homeostase no organismo. Homeostase é o equilíbrio do organismo. Então, esse sistema endocannabinoide, ele é o responsável pelo formar todo o equilíbrio do teu organismo. Todo o sistema do corpo, da parte digestiva, ao sistema imunológico, precisam controlar cuidadosamente como as células estão funcionando. Todo esse processo é feito a partir do sistema endocannabinoide. Quando os receptores são estimulados, uma infinidade de mecanismos ocorre. Apetite, dor, inflamação, pressão, memória, qualidade do sono, tudo é organizado pelo cérebro através do sistema endocannabinoide. E a copaíba, né, é um óleo rico em beta-cariofileno.
Vamos lá. O que é esse óleo beta-cariofileno? Como a gente falou que cada óleo essencial tem os seus terpenos e os monoterpenos, né? No caso do copaíba, esse princípio, essa química ativa do óleo de copaíba principal é o beta-cariofileno, que ele é um anti-inflamatório potente. Ele age diretamente nos receptores canabinoides. Então, quando a gente fala de sistema endocannabinoide, existem os receptores das células, que são os receptores canabinoides. São receptores CB2. Então, o CB2, ele é um receptor canabinoide que detecta o beta-cariofileno da copaíba. Os mesmos responsáveis quando a pessoa faz o uso medicinal da maconha. Então, hoje, se fala muito de uso medicinal da maconha, e qual é o receptor que ele ativa? É o canabinoide CB2. Então, a copaíba e a maconha, ela tem essa mesma ação sobre os mesmos receptores das células, ok? A diferença é que, no caso da maconha, da cannabis, possui o THC, que interage com o CB1, que é um outro receptor, que dá efeito psicotrópico, tá errado, psicotrópico, é psicotrópico da maconha. Então, o problema da maconha não é o beta-cariofileno, né? Na verdade, ela tem menos beta-cariofileno do que a copaíba. É o THC, ok? E o THC, ele não age sobre os receptores CB2, ele age sobre o sistema CB1, ok? Que é onde dá esse efeito psicotrópico. Bom, a copaíba possui um terceiro tipo de canabinoide, que é o CBP, que age diretamente no sistema imunológico endócrino mais concentrado. A maconha, ela tem uma concentração de 5 a 35% desse CBP. De 5 a 35%. Ok? Desse princípio. Já a doTERRA, no caso, o CBP da doTERRA, no caso da copaíba da doTERRA, ele é 60%. Então, ele é muito mais forte, né, no sentido de atuar sobre esses receptores CBP, que agem diretamente no sistema imunológico e endócrino mais concentrado. Benefícios disso: alivia a dor, reduz a ansiedade, prevenção de câncer, suporte do sistema nervoso, sistema do nível de insulina reduzido, controle de espasmos, como a epilepsia e outros. Bom, nós vamos passar um vídeo, e esse vídeo vai ajudar bastante você a ter uma visão sobre o que eu estou falando aqui, tá bom? Mas o beta-cariofileno da copaíba, por seus benefícios anti-inflamatórios, contribuem para a eliminação de cistos e redução de hemorragias provenientes de endometriose, que é uma inflamação dentro do útero, ok? Melhora a questão de rugas e linha de expressão, ajuda a reduzir estrias e celulite, porque estimula a produção de colágeno. Desobstrui os alvéolos pulmonares, oxigena os bronquíolos, em caso principalmente de asma e pigarro. Acalma o sistema nervoso e ajuda a diminuir a ansiedade, diminuir o estresse. Aqui está um vídeo, e eu queria que vocês prestassem bastante atenção a esse vídeo. Eu coloquei ele no meu canal, ok? Ele é um vídeo muito, muito bacana, vai te ensinar, vai te mostrar o que é esses receptores das células. Até agora, ninguém descobriu de fato todos os benefícios da copaíba. Embora ela já venha sendo usada historicamente, somente agora estamos de fato começando a entender a ciência por trás disso. E acho que os benefícios deste óleo ainda não foram completamente revelados. Foi preciso esperarmos até depois de janeiro para que as águas subissem e pudéssemos acessar as árvores. A estação principal da coleta ocorre entre janeiro e junho, quando a água está alta. Agora vamos subir e ver as árvores de copaíba de perto e ver como eles coletam a resina. A maneira como a resina oleosa é extraída é a seguinte: a árvore é descascada como se fosse um pé de bordo. À medida que a árvore é pressionada, a resina oleosa é coletada. Depois poderemos extrair esse óleo que escorre.
Faz cerca de 1h30 que a árvore foi perfurada para coletarmos somente esta quantidade de óleo. Isto ajuda a entender quanto trabalho é preciso para se coletar este óleo, que após ser destilado vai render apenas 50% desta quantia. Ele vai voltar a estas árvores 6 meses depois e poderemos obter cerca de 1 litro de resina desta árvore. O óleo de copaíba atingiu a comunidade científica como uma estrela cadente. Nós não entendíamos completamente o que ele tinha de tão especial até começarmos a receber os resultados das pesquisas sobre o beta-cariofileno. Então entendemos que o beta-cariofileno entra e interage com o receptor na superfície da célula. Pense nas janelas da sua casa. Seriam coisas interagindo com a sua janela e mudando o que você faz dentro da sua casa. Você não entra em contato com elas, mas elas mudam o que você faz. Se você vê chuva na sua janela, pega um guarda-chuva e usa uma roupa diferente nesse dia. Então a ideia é a mesma. Temos elementos interagindo com a superfície da célula que mudam o que acontece dentro dela. Há uma cascata. Há uma reação em cadeia das coisas que acontecem quando este receptor é ativado e outras moléculas da célula são despertadas e começam a mudar e interagir com outras coisas. Por fim, o que acontece é que o DNA dentro de um núcleo começa a funcionar e diferentes genes são regulados para cima ou para baixo. Outras moléculas sinalizadoras aumentam ou diminuem em quantidade. Temos uma força auxiliar que pode chegar ao sistema imunológico do corpo, às funções imunológicas do corpo. Temos uma força auxiliar que pode chegar ao sistema endócrino do corpo. Se você combinar essas duas coisas, e agora estamos falando do perfil químico do corpo, especialmente através do sistema endócrino, muitas vezes sentimos desconforto de formas diferentes e podemos inibir esses processos no corpo. Podemos impedir que eles ocorram. Muitas pessoas têm resultados notáveis de diversas maneiras diferentes para o desconforto que estão sentindo. E o produto final que estávamos buscando era exatamente igual ao que encontramos nessa planta. Isso requer muito tempo, muita experiência e entendimento dos materiais com os quais você está trabalhando e até mesmo da singularidade da química. Quer tenhamos componentes dominantes ou mais sutis dentro do óleo, cada um deles desempenha um papel importante no valor da constituição geral do óleo e nos benefícios que esperamos obter desse óleo. Uma coisa única a respeito do óleo essencial de copaíba é que usamos 4 espécies diferentes de copaíferas. Isto cria um perfil muito completo. Talvez outro óleo de copaíba oferecido seja apenas uma fração ou apenas uma parte de todos os componentes disponíveis a partir de espécies diferentes. Mas nós usamos as 4. A razão de fazermos isso é para criarmos uma sinergia única por meio da química. Não estamos apenas buscando pureza, mas também potencial. As árvores não são prejudicadas de forma alguma e esta é uma maneira sustentável de coletarmos o óleo essencial. E acho que o potencial para este óleo é imenso. Há tantas árvores, seremos capazes de criar centenas de empregos e isso só aumentará com o tempo, conforme levarmos este mercado ao mundo. Adoramos ver como é produzido, adoramos ver como é coletado, como é destilado, mas a parte mais importante para nós é nos conectar com as pessoas que estão trabalhando lá para nós. São pessoas reais. A vida delas importa. E para nós poder conhecê-las de verdade, conhecer com o que a família delas lida, suas necessidades e sermos uma coisa só, é a parte mais linda. Das árvores ganhamos um presente que nos dá vida, a vida das árvores. Das árvores ganhamos ar e sombra, saúde e sabedoria, um dom que vem das árvores. Das árvores. Você.
Uau, muito, muito bacana. Bom, pessoal, eu pensei aqui que a gente tinha terminado com a Copaíba, mas tem aqui o Frankincense. Bom, vamos terminar então com o Frankincense. O Frankincense é um outro super óleo, e eu queria que vocês reparassem, né? Eu costumo dizer que a Copaíba é o Frankincense brasileiro, né? E pela metade do preço do que o Frankincense. A Copaíba é mais barato. Você vê que a principal agente do Frankincense é o alfa-pineno, de 25% a 65% é alfa-pineno. Contém ainda o limoneno e contém qual a outra substância? Beta-cariofileno, que é o mesmo beta-cariofileno que tem na Copaíba. E tanto a Copaíba quanto o Frankincense, eles são óleos originários de resina, ok? Agem no sistema imunológico, nervoso, emocional e pele, assim como a própria Copaíba. Riquíssimo, né, em sesquiterpenos que ultrapassa a barreira hematoencefálica. Então existe uma barreira chamada hematoencefálica que praticamente nada atravessa, mas esses sesquiterpenos do Frankincense ele ultrapassa, né? Por isso que geralmente as pessoas usam muito ele na região cervical e na região do couro cabeludo, na região mediana, né, da cabeça. Ajuda a oxigenar as glândulas pineal, que produz a melatonina, e a pituitária, que gera hormônios, poderoso anti-inflamatório. Ele é o rei dos óleos essenciais, ele vem de plantas milenares, né? Enfim, o suporte gastrointestinal, sistema imunológico também ajuda, elimina toxinas a nível celular, é um sistema neurológico, anti-inflamatório, ansiolítico, antidepressivo, auxilia na concentração, sistema neurológico, né, ele ajuda nas questões que pessoas que têm Alzheimer, aneurisma, Parkinson, autismo, né, o TDAH e ansiedade. Na pele, é regenerativo, fantástico, auxilia na produção de colágeno e elastina e auxilia na cicatrização. Então, sempre que você pensar, resumindo aqui, né, em relação à pele, você vai ter excelentes resultados com a Copaíba, com o Frankincense e também com a melaleuca e também com a lavanda. Geralmente nós gostamos muito de usar essa mistura, né? Lavanda, melaleuca, Copaíba e Frankincense. Se você quer um resultado fantástico em caso de ferimentos, feridas e qualquer tipo de lesão de pele, esses são óleos que vão te ajudar bastante. O óleo de Frankincense é um dos óleos essenciais mais populares, né, para o caso de TDAH, devido à sua capacidade de melhorar o foco, promovendo relaxamento, paz de espírito. Minimiza o estresse e a ansiedade, promove foco e concentração. Ativa o sistema límbico do cérebro e estimula as glândulas pituitárias, a pineal e o hipotálamo. Ajuda no caso de má digestão, da parte da disbiose oral, só que aqui no caso da disbiose oral é a flora da cavidade oral, ok? E a respiração também. Bom, só para a gente poder encerrar, eu acelerei um pouquinho aqui o Frankincense, na próxima terça-feira eu vou voltar no Frankincense, porque a gente já passou muito do horário. Renato, é importante eu saber todos esses detalhes que você abordou hoje, né, dos óleos essenciais? Não necessariamente, a não ser que você queira, né? Geralmente, as pessoas não compram óleos, as pessoas compram o que os óleos fazem. Então é importante que você saiba para que serve o óleo, quais são as principais ações daquele óleo, para que você possa fazer uma boa indicação, ok? Mas nós temos livros para isso. A melhor fonte para você ter acesso aos livros da doTERRA são essas fontes aqui. É o manual Model Essentials e os fundamentos essenciais. Tem aí o telefone, né? Uma é através de uma empresa chamada Aromatizando e a outra é da Ilka, da Aroma Acessórios. Então, esses dois telefones são de São Paulo, você pode ligar, pedir o livro, receber em sua casa. Se você mora no Rio de Janeiro, nós temos ele para pronta entrega, tá bom? É só você nos procurar aqui nas reuniões que a gente faz semanalmente, diariamente, enfim, entra em contato conosco.
E para aquelas pessoas que querem ir mais a fundo, pesquisar mais, né, mergulhar mais, existe um site chamado PubMed, onde você tem acesso a dezenas, a centenas, a milhares de artigos científicos falando sobre óleo essencial. Esse print que está aí na tela que vocês estão vendo, vocês veem aqui, ó, fizemos uma pesquisa sobre óleo essencial. E quantos artigos científicos tinham sobre óleo essencial? 18.924. Isso, pessoal, é um site onde os médicos procuram informações técnicas sobre produtos, sobre medicamentos, sobre agentes, sobre pesquisas científicas, ok? Então não é eu acho, eu penso, não, são pesquisas científicas. Então se você quiser aprender um pouco mais, está aí uma ótima forma para você pesquisar. Ou se alguém que te aborde, não, o cara é médico, você não é médico, você não sabe, o que você faz? Orienta ele a comprar esses livros e orienta ele a fazer a pesquisa no PubMed, porque é uma ferramenta que ele já conhece e ele pode pesquisar por ele mesmo. Ele certamente vai ter muito mais condição de se aprofundar nos princípios ativos dos óleos através do PubMed do que ouvindo a gente. Ok? A gente não está aqui com o objetivo de ensinar para médico, na verdade existem ferramentas para isso. Tá bom? Então, esse é o conteúdo de hoje, né?